Cumprimento os meus irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, para estudar a Tua Palavra, te pedir sabedoria, te pedir paz, mansidão, domínio próprio. Dá-nos a Tua paz, Senhor, e entendimento, para que possamos assimilar e que através do Espírito Santo que o Senhor nos dará, que possamos obedecer os Teus mandamentos e obedecer o assim diz o Senhor. Esteja conosco, Senhor, todos os dias de nossas vidas. É o que te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e intercessor, que se encontra do seu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo. Em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar, e minhas irmãs, vamos estudar sobre a verdade sobre a morte. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre a morte. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a esta pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolve o assunto e aumenta as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio às ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Abram suas Bíblias, meu irmão, minha irmã. Vamos ver o que Deus vai nos falar. Que material Deus usou para criar o homem? Gênesis 2:7. Gênesis, capítulo 2, verso 7. 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. As Escrituras declaram que o ser humano foi criado por um Deus onipotente, que utilizou apenas pó da terra e o soprou na sua boca. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente, que é o ser humano. Então nós somos uma alma. Não é aquela alma que fica vagando, não existe isso. A alma é corpo, tá bom? O ser humano, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma, mas ele é uma alma vivente. Além disso, o espírito ou fôlego de vida não se trata de uma entidade viva, independente do corpo, mas corresponde ao dom da vida, concedido por Deus às suas criaturas, porque o fôlego é um sinal vital de existência. Ok? Então, pó da terra, a resposta: que material Deus usou para criar o homem? Pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente, que somos nós, os seres humanos. Segunda questão: como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, 4. Vamos lá. Ezequiel 18, verso 4. Diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A palavra alma aparece na Bíblia aproximadamente 1.600 vezes e em nenhum caso se refere a uma entidade que possa existir fora do corpo ou que seja imortal. A alma é a união do corpo com o fôlego de vida, ou seja, a pessoa viva como um todo. Deuteronômio 10, 22. Deste modo, a alma é mortal. Deus criou a humanidade para ser imortal, né?
Então ele não criou a gente para morrer. Né? Então por isso que, como eu falei no vídeo anterior, nós não podemos chegar para a pessoa e dizer, oh, meu amado e minha amada, é a vontade de Deus. Não, Deus nos criou para sermos imortais. A desobediência que nos tornou mortal. A morte não era a vontade de Deus para o ser humano recém-criado. Ela é o resultado da desobediência, do pecado da humanidade. Gênesis 2,17. Porque todos os seres humanos pecaram e se tornaram mortais. Romanos 5,12. A alma, palavra usada na Bíblia para se referir a um ser vivo, humano ou animal, Gênesis 2,7, Levítico 11,46, morre como consequência do pecado, Ezequiel 18,20. Mas o inimigo quer fazer que as pessoas acreditem que tem a imortalidade independente de Deus, Gênesis 3,4. Então, meu irmão, minha irmã, imortalidade da alma, isso aí é conversa para boi dormir. Isso é para enganar as pessoas. É por isso que a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Ah, mas fazem boas ações. Vocês sabem de quem que eu estou falando. Não existe isso. Está indo contra a palavra de Deus. É desobediência. Nem tudo, meu irmão, minha irmã, que pareça ser bom, agrada ao Senhor. Por isso que Satanás, ele é sutil para enganar as pessoas. Então vamos lá. Gênesis 46, 27. Gênesis 46, 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, 2, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Vocês vão entender isso aí. Deuteronômio 10, 22. Deuteronômio 10, 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então são 70 pessoas, né? 70 pessoas. Então, como a Bíblia se refere à alma? Todas as almas são minhas, portanto, alma significa pessoa viva. Pessoa viva. Terceira questão. O que acontece com a pessoa, a alma vivente? O que acontece comigo e com você quando morremos? O que acontece? Gênesis 3, 19. Gênesis 3, 19. Cadê? Diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Então, quando morremos, tornamos ao pó, porque do pó fomos formados, fomos criados, né? O que mais? Outra passagem. Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A pessoa simplesmente deixa de existir, pois o corpo vai para o pó da terra, Gênesis 3,19. E o fôlego de vida retorna para Deus. A morte é um estado de completa inconsciência. Emoções, desejos e lembranças não mais existem. Isso está em Eclesiastes 9,5, nós vamos já ver isso aqui. Não é possível falar com alguém que já morreu. Isaías 8,19. Deus está dizendo aqui que não é possível falar com alguém que já morreu. É impossível.
Ah, eu já falei. Desculpe, meu irmão, minha irmã. Satanás se transforma até no anjo de luz. O que ele quer? Enganar as pessoas. Nós vamos estudar sobre isso. Em manifestações como essas, não é a pessoa morta que aparece. Satanás e seus anjos podem se disfarçar para tentar enganar os que não estão firmados na verdade. 2 Coríntios 11, 14. Quem não conhece a palavra, meu irmão, é presa fácil para Satanás. É por isso que nós temos que conhecer a palavra, para que não sejamos enganados. Por isso que no fim não vai ter desculpa para os que se perderem, porque eles negligenciaram, não quiseram saber da verdade, confiaram no homem, onde Deus disse que maldito o homem que confia no homem. Nós não temos que confiar. O homem é mentiroso. Eclesiastes 9:5. Vamos lá. Eclesiastes 9:5. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eles não sabem de nada. Não sente dor, não sabe de nada. Nada. Quando a pessoa morre, quebra-se a união harmoniosa que houve entre o pó da terra e o fôlego de vida, desaparecendo assim a vida consciente, ou seja, a alma vivente, que é o Salmo 146, 4. Por isso, é impossível que os mortos apareçam aos vivos. A Bíblia declara que eles não voltam. Jó 7, 9 e 10. Não têm sentimentos. Eclesiastes 9, 6. Não planejam nada. Eclesiastes 9, 10. Não louvam a Deus. Salmo 115, 17. Isaías 38, 18 e 19. E é lógico que assim sejam, pois para tudo isso é necessário a consciência. Por essa razão, a Bíblia afirma que os que dizem ter o poder para falar com os mortos estão participando de um engano satânico. É Deus que está dizendo, meu amado irmão e minha amada irmã. É um engano. Eu sei que você quer falar, que deseja ver o seu ente querido, assim como eu quero. Mas não é dessa forma que eu vou conseguir falar, através da mentira, do engano. A Bíblia insiste que não se salvarão os que praticam a feitiçaria. Apocalipse 22, 15. Nem os que se consultam com os mortos. Deuteronômio 18, de 10 a 14. Isso não quer dizer que porque você está consultando, você está indo, você está perdido. Não, meu irmão, ainda tem chance de você abandonar, porque existe vida, você tem um fôlego de vida. Ah, não estou querendo dizer que eu estou perdido? Ainda não. Abandone o erro. Se você conhece alguém que esteja fazendo isso, participando disso, passe esse vídeo, passe essas mensagens que estão na palavra de Deus, para que a pessoa tenha conhecimento. Quando o cristão tem dúvidas, deve consultar a Deus. Isaías 8, 19 e 20. Consulte o Senhor. Não é psicólogo não, nem psiquiatra não. É o Senhor que vai dizer para mim e para você a verdade. Então, o que acontece com a pessoa, a alma vivente, quando morre? O corpo volta a ser pó. Gênesis 3:19. O espírito, ar ou fôlego de vida, volta para Deus. Eclesiastes 12:7. A memória é entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:5.
Para onde vai a pessoa, a alma vivente, após a morte? Vai para a sepultura. Não vai para o céu, não. Nem para o inferno, nem para o purgatório. Não existe isso. Isso é engano de Satanás. Eclesiastes 9:5, versículo 10, Jó 7, 9 e 10. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Não, nenhum, não sabe de nada. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações nem a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. 2 Coríntios 11, 13. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade da salvação só existe enquanto vivos. Então, meu irmão, só há oportunidade de salvação para nós em vida. Por isso que nós não podemos orar por quem já morreu. Nós vamos falar sobre isso. Deus não deseja que a gente ore por quem já está dormindo. Ele já está definido o destino dele ou dela. Nós temos que orar por quem está vivo. É isso que Deus espera de mim e de você. E eu falo isso porque eu já fiz isso também, quando eu não tinha conhecimento da palavra. Quarta questão: quem unicamente possui a imortalidade? Onde dizem que a imortalidade da alma, só tem uma pessoa que é imortal. 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, porque ele mesmo tem luz. Lembra do nosso estudo sobre a criação divina? Antes da criação do sol, a luz já vinha do próprio Deus. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. É o nosso Deus. Só ele é imortal. A imortalidade é um atributo exclusivo da divindade. A ideia de alma separada do corpo foi propagada ao longo dos séculos em culturas pagãs, e muitos observaram o conceito grego do corpo e espírito como entidades separadas, utilizando o espírito com a alma, e crendo que a alma seja naturalmente imortal, independentemente da ligação da pessoa com Deus. Gênesis 3:4. A Bíblia afirma que o ser humano só obtém vida eterna mediante a fé em Cristo. João 3,16. Só ele. Nós só vamos ser imortais, meu irmão e minha irmã. Primeiro nós temos que obedecer, para depois merecermos a salvação. Depois que estivermos, esse corpo corruptível for transformados em incorruptíveis, aí seremos imortais, pela glória do Senhor. Então, quem unicamente possui imortalidade? O único que possui imortalidade é Deus, mais ninguém. Quinta questão: sob que condições o homem conservaria a sua imortalidade? Qual condição? Como eu vou obter essa imortalidade? Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nossos primeiros pais deveriam permanecer afastados da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretariam duras consequências. Teriam que deixar o jardim e ficariam sujeitos à morte. Assim, o melhor que podemos fazer por nossa vida é seguir orientações divinas, obedecendo. Temos que obedecer. A desobediência traz a morte.
Se obedecemos a Deus porque Ele é o Criador do universo, nos ama e quer nosso bem. Deus alertou o primeiro casal de que, se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, as consequências seriam a morte. Infelizmente, o ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência às orientações de Deus. O pecado corrompeu a imagem divina da humanidade, comprometendo os aspectos físicos, mentais e espirituais. Por isso, o objetivo da redenção é restaurar a imagem de Deus naqueles que o aceitam. Desde o princípio, o método de ensino bíblico está fundamentado na família. Antes da entrada do pecado, Deus instruiu Adão no fim de cada tarde, Gênesis 3, 8 e 9. No dia dos patriarcas, a educação familiar ainda prevalecia. Os pais aprendiam de Deus na natureza por meio da tradição oral, ensino bíblico passado oralmente de geração a geração. Assim transmitiam esse conhecimento aos filhos. Então, meu irmão, tudo envolve obediência. Tudo envolve obediência. A salvação envolve obediência. Sexta, o que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte se tornou uma realidade como resultado do pecado do primeiro casal. A corrupção do pecado passou a nós, aos descendentes de Adão e Eva. Salmos 51:5. E contaminou a humanidade. Logo, todos se tornaram pecadores e precisam da graça de Cristo para encontrar a salvação. Romanos 3:23. Deus criou o ser humano para a sua glória. Isaías 43:7. Para refletir sua imagem. Gênesis 1:27. E não planejou a morte. Ele ocorreu como consequência do pecado, da desobediência. Com o pecado de Adão e Eva, a morte se tornou tragédia de toda a humanidade. É uma tragédia, meu irmão. Ainda dizem os cientistas que nós estamos evoluindo, nós estamos cada vez regredindo, meu irmão. O pecado cada vez ele vai regredindo na nossa vida. Ainda em Romanos 6:23. Romanos 6:23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador e intercessor. Nesse texto é descrita a morte eterna, a segunda morte, pois é contrastada com a vida eterna. O pecado paga seus escravos com a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. A alma somos nós, corpo, seres viventes. Assim, o dom gratuito é a vida eterna que foi perdida por Adão e Eva como consequência de sua transgressão. Quando entregamos completamente nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, obtemos a vida eterna. João 3,16. Jesus, meu irmão e minha irmã, provou que Adão e Eva tinham como suportar a tentação. Ele veio ao mundo de forma totalmente inferior a Adão, porque Adão não morria. Adão não tinha fome, não tinha sede, e nem dor, nem tristeza. Jesus, tudo isso ele tinha, mas ele resistiu às tentações de Satanás, todas elas. Cristo venceu Satanás, provando que Adão poderia ter resistido, e isso Cristo prova que nós poderemos também resistir. Cristo tinha o Espírito Santo do Pai que o ajudava. Hoje nós temos o Espírito Santo de Cristo, que está aí há mais de 2000 anos, para nos ajudar. Basta pedir a ajuda dele, para que nós não sejamos enganados e possamos
examinar as Escrituras e não desprezar a palavra de Deus. Como Jesus considerou a morte? João 11, de 11 a 14. Como Jesus considerou a morte? João, capítulo 11, de 11 a 14. Isso dizia, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunhando que estivesse falando a respeito do sono. Eles não entenderam. Então, a imagem do sono é apropriada para demonstrar o estado do ser humano na morte, porque ao dormir a pessoa está inconsciente do que se passa ao seu redor, está em inatividade, descansa na esperança de despertar. Mateus 9, 24. Jesus usou o termo dormir como uma metáfora para explicar o estado do ser humano na morte. A experiência de Lázaro é a maior evidência de que não há vida nem consciência imediatamente após a morte. Então a morte é um sono, meu irmão, minha irmã. É um sono. Oitava, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, da vergonha e da morte eterna. A Bíblia apresenta duas ressurreições, uma para os justos e outras para os ímpios. Deuteronômio 12, 2. A primeira é a ressurreição da vida. Ela ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. A segunda é a ressurreição do juízo. Ela ocorrerá após um período de 1000 anos. Aqueles que o aceitarem, Jesus, que aceitar Jesus, prometeu ressuscitá-los por ocasião da sua segunda vinda. João 6,54. Ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Por isso são bem-aventurados os que morrem na esperança deixada por Jesus. Apocalipse 14, 13. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia de que Ele tem poder para cumprir o que prometeu. 1 Coríntios 15, de 3 a 26. A outra passagem está em 1 Tessalonicenses 4, 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembrando que nem todos, eis que o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então haverá um grupo que não vai morrer, um grupo de ímpios e um grupo de justos. Eu quero fazer parte desse grupo dos justos vivos. Peça para Deus, meu irmão e minha irmã, para fazer parte desse grupo. Não é Deus que vai escolher essas pessoas, é nós que temos que dizer para Ele aonde queremos estar. E para isso existe esforço, dedicação, dizer não para aquilo que desagrada ao Senhor. Porque muitas coisas que nos agradam, desagradam ao Senhor, Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a segunda vinda de Cristo. Qual será a recompensa dos que que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios 15, 51 a 53. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Que eu falei agora.
Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, aqueles que aceitarem a Jesus receberão a vida eterna. Os salvos desfrutarão plena felicidade e passarão toda a eternidade em companheirismo com seu Senhor e Salvador. Assim como os mortos em Cristo ressuscitarão com um novo corpo, os fiéis vivos serão transformados por ocasião de sua segunda vinda e terão um novo corpo incorruptível, isto é, que nunca mais adoecerão, envelhecerão ou morrerão. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para você, meu irmão e minha irmã. Recapitulando, Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou a alma vivente. A alma, na Bíblia, é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou como um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. O corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta para Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. É isso, meu irmão, minha irmã. Assim diz o Senhor. Então nós temos que nos esforçar. Nós temos que obedecer. Quem obedece está do lado de Cristo. E os desobedientes estão do lado do inimigo. Eu não quero estar do lado do inimigo. Eu não estou do lado do inimigo. Então tem que ter esforço. Nós temos que dizer não para o pecado, fugir do pecado, se desviar do pecado. Vamos nos esforçar, meu irmão, minha irmã. Faça um esforço. Tire um tempo para Jesus. Estude a palavra de Deus. Você começa de pouquinho, depois você vai aumentando e aos poucos você vai mudando. É assim que funciona. Não é de um estalar de dedo que a gente muda de uma hora para outra. Não é assim, não. Mas a gente vai vendo as mudanças. Não que haja graças a mim, não. Essa mudança vem graças ao Espírito Santo que você e eu pedimos todos os dias. E ele vai nos ajudar. Em João 15,5 ele diz: sem mim nada podeis fazer. E com ele nós somos mais que vencedores. Satanás quer nos derrotar, ele quer ver nossa destruição. E o principal objetivo de Satanás é atacar as famílias, porque ele teve na melhor família perfeita do universo e ele não valorizou. Então, quando ele ataca na família, ele destrói uma família. Através da separação, através da prostituição, através de drogas. Mas com Cristo você vencerá, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo você vencerá. Eu e vocês venceremos. Na próxima lição nós vamos estudar sobre a nova terra. Essa terra não vai ser destruída. Como pó. Não. Vai ser destruída, mas vai ser refeita. Mas isso vai ficar para a próxima lição. Fique na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Ele quer nos salvar. Só que Ele não pode nos obrigar a fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Amém.